Boa tarde a todos, tudo bem? Como vão vocês? Mais uma vez aqui para a nossa 13ª aula, relação de além-túmulo, relações antipáticas e simpáticas, lembrança da existência corpórea e comemoração dos mortos. Esses são os itens da nossa aula de hoje. Então vamos dando início à nossa aula, vamos rogando a Jesus que esteja presente juntamente conosco para mais esse dia de instrução. E vamos rogando também a equipe espiritual que dá sustentação para a nossa sala, para o nosso curso Básico 1, horário vespertino, para que também esteja entre nós, né? Nos dando a sustentação necessária para que possamos absorver todo o conteúdo da nossa aula. E assim, em nome de Deus Pai, em nome de Jesus, o nosso Mestre, pedimos a luz divina para mais um dia de aula. Que assim seja. Então vamos lá, queridos companheiros. Primeiro tema da aula de hoje, relação de além-túmulo. Hoje eu vou passar para vocês, na verdade, uma série de informações, né? Até de curiosidades que a gente gosta de saber no mundo espiritual, né? Então, relação além-túmulo, o que significa isso? Significa as relações interpessoais, igual nós temos aqui, né? O relacionamento nosso aqui, uns com os outros no mundo dos encarnados, nós vamos saber como é mais ou menos a relação lá entre eles, né? Então, para começar esse assunto, nós devemos lembrar da escala espírita. Aquela escala espírita que nós já estudamos algumas aulas atrás, que nós falamos da primeira parte da pirâmide, onde fica os espíritos imperfeitos, que são aqueles espíritos que ainda têm coisas a consertar, necessitam das reencarnações para isso. Tem também a parte dos bons espíritos, que também tem alguma coisa ainda a fazer, a melhorar, e tem a parte de cima, que são dos puros, dos perfeitos. Nós estamos aqui embaixo, na classificação dos imperfeitos, e dentro dessa classificação, vocês sabem, existe uma subclassificação, né? Existem os impuros, que são os últimos aqui. Aí depois vem os levianos, aí vem os pseudo-sábios, os neutros, os batedores, e aí nós vamos subindo na nossa escala até chegar na pontinha da nossa escala para passar para a escala do meio, que é bons espíritos. Então, isso significa o quê? Que aqui no mundo onde nós estamos todos misturados, né? Todos misturados. Mas existe no mundo espiritual um respeito muito grande dos espíritos mais inferiores para aqueles que estão mais acima deles. Eles respeitam muito os espíritos acima deles, né? Quando no plano espiritual, por exemplo, uma pessoa que aqui na Terra tenha sido uma grande pessoa, um rei, uma rainha, um chefe de Estado, tem uma posição social também alta, aqui para nós ele é o maioral. Mas lá no plano espiritual não significa tanto assim. Tanto é que um rei ou um presidente pode passar por um mundo espiritual e ser um espírito impuro e está lá embaixo na tabela, né, da nossa classificação. Em compensação, uma pessoa normal aqui no nosso mundo, humilde, quieto, normal, não tem nada de especial, né? Uma pessoa normal. Quando desencarna, pode ser que esse espírito esteja numa classificação bem maior dentro da nossa, quase assim lá em cima já para passar para os bons espíritos. Então, o que é maioral aqui na Terra, no plano espiritual pode não ser nada, pode ser um espírito ainda bem inferior, e olha, dentro da nossa escala. Enquanto uma pessoa normal, do povo qualquer, pode desencarnar e chega lá em cima, ele tem uma posição muito maior. Porque o que conta lá no plano espiritual? A elevação moral. Não é conta em banco, não é ter muitas posses. Inclusive, eu até abri um espaço aqui para contar para vocês, não é bem uma história, né? É uma coisa que configura isso que eu estou falando para vocês. Então, tinha aqui embaixo, encarnados, né?
um empresário muito rico, com vários empregados abaixo dele, tanto na casa dele quanto na empresa dele, diretores e funcionários e motorista e tal. E esse homem levava a vida normal, como empresário normal, tinha lá os seus problemas, bababá. E tinha o funcionário dele, um motorista, sempre calado, quietinho, né? Aí desencarnou o motorista, né? Subalterno. Desencarnou, foi pro plano espiritual. Passou uns anos, desencarna o patrão. O empresário desencarna. Quando o empresário... Lembre-se que isso aqui é apenas uma história, hein? É só para figurar um pouco. Quando chega lá o patrão, no plano espiritual, o mentor fala, vem aqui, eu vou te levar onde você vai ficar. E aí eles começam a andar para um lugar bonito, com umas casas lindas. E o empresário fala, nossa, aqui tem casa quase igual a minha. As casas são boas, né? E uma alameda bonita, pássaros, árvores. E o empresário maravilhado, começou umas casas lindas, maravilhosas, diferentes do que tinha aqui. E ele ficou deslumbrado. Falou, nossa, se eu visse uma casa dessa lá embaixo, eu comprava para mim viver nela. Olha que bom, agora eu vou viver numa casa assim aqui. E foi andando. E ele falava, olha que linda, essa não pode ser minha casa? Aí o mentor falava, não, a sua tá mais para frente, vamos andando. E ele olhando, aí ele viu, nossa, essa então é maravilhosa. Aí o mentor falou, sabe, quem que mora nessa casa? Eu não. Ele falou assim, o que foi seu motorista. Nossa, o meu motorista, ele mora nessa casa? Ele falou, nossa, que maravilha, se o meu motorista mora numa casa dessa, já pensou a minha? Vamos, que eu quero ver minha casa. E continuaram andando, só que a paisagem foi começando a mudar. Aquela alameda cheia de árvores, flores, pássaros cantando, foi ficando para trás, eles foram entrando num lugar meio que tinha um nevoeiro, acabou as árvores, acabaram as casas, o chão era meio barro, e foi andando. Ele falou, mas você tá me levando para onde? Não, fica tranquilo, pode vir que a sua casa é mais ali na frente. E foram andando e o terreno foi ficando pantanoso, cheio de mato, já não se via quase nada, e foi ficando um cheiro diferente. E foi, e ele já querendo voltar para trás, falou, não, a sua casa é por aqui, vamos passar. E aí chegou um lugar bem pantanoso, com os casebres. E aí chegou num lugar, aí o mentor falou, olha, a sua casa é essa. Ele olhou, era uma casa que tinha umas tábuas que de dentro dava para ver para fora, e de fora dava para ver lá dentro, com umas palhas no telhado. Ele falou, imagina, isso aqui não é minha casa, como que eu vou morar nisso? Ele falou, de jeito nenhum, se o meu motorista, que era meu motorista, tem aquela casa, eu vou morar aqui nisso? O mentor falou assim, então, meu amigo, aqui no plano espiritual é assim. Enquanto vocês estão vivendo, vocês vão mandando material para nós. E nós vamos construindo a casa de vocês. Então, o material que o senhor me mandou foi esse. Só deu para fazer isso. O material que você me mandou deu para fazer isso. O seu motorista me mandou um outro material que deu para fazer aquilo. Então, vocês olhem o fundo dessa história. As nossas atitudes, as nossas ações aqui é que vão nos proporcionar no plano espiritual, né, tudo aquilo que a gente deseja e acha que é felicidade. Então nós construímos o nosso retorno para o plano espiritual, e o lugar onde nós vamos ficar vai depender das nossas atitudes, do tipo de pessoa que somos, o que fizemos, o que construímos, né? Então o mais humilde tinha uma habitação maravilhosa, e aquele que era o maioral aqui chegou lá e tinha um casebre, porque o material que ele passou para o plano espiritual foi aquilo. Então isso é para nós termos uma noção de que o orgulho, vaidade, egoísmo, presunção não leva ninguém a lugar nenhum, e uma hora a nossa vida aqui vai se extinguir, porque a nossa verdadeira casa é lá em cima. Mas nós podemos ser felizes lá em cima, se nós soubermos
viver bem aqui embaixo, né? Então, foi só para ilustrar, né? Então, aqui no plano espiritual, os espíritos de diferentes ordens, então, estão misturados, mas eles se distinguem uns dos outros através das afinidades, né? Os bons pelo desejo de fazer o bem e os maus pelo desejo de fazer o mal. Quando nós estamos aqui, nós não temos o nosso grupinho de amigos. Por exemplo, nós vamos numa festa e aí nós vamos num grupo para conversar. Se nós não tivermos afinidade, se o assunto que está sendo falado lá, as coisas, não tem nada a ver com a gente vai pedindo licença, licença e vai se afastando. E depois nós encontramos um outro grupo que, nossa, o assunto é maravilhoso, todo mundo tem as mesmas ideias, os mesmos gostos, o papo fica agradável e a gente passa a noite toda conversando e não vê nem as horas passarem, porque a conversa estava gostosa e todo mundo se entendia. Se nós fazemos isso aqui, lá em cima é a mesma coisa, né? Nós formamos grupos de afinidade, né? Então, nós vamos ser atraídos para um grupo de pessoas que pensam como nós, que têm a mesma vibração, a mesma energia que a nossa. Porque as nossas energias são como ímãs. Nós vamos sendo levados e nós vamos nos acomodando perto daqueles que têm a mesma sintonia, a mesma vibração, o mesmo magnetismo. Isso daí é instantâneo. Não tem como haver uma mistura de sintonia. Existe uma mistura de hierarquias espirituais, mas os grupos vão se formando de acordo com as suas afinidades, né? Nós vamos procurando os nossos iguais. Como nós fazemos aqui, nós fazemos lá. Então, as relações, né, do além-túmulo são iguais a que tem aqui, né? Quanto a ficarem juntos, depois que nós desencarnamos, eu vou ficar junto com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, com meus tios, né? Isso daí também vai depender do nível evolutivo de cada um, né? Porque existe nível evolutivo, vocês sabem, os de cima podem visitar os de baixo, mas os de baixo, de uma hierarquia baixa, não podem conviver lá em cima. Não dá para subir, você só sobe quando você conquistou. Então, se houver no mesmo grupo pessoas de níveis evolutivos diferentes, aí não dá para ficar junto, né? Para ficar junto, você vai precisar se destacar, correr, evoluir para poder acompanhar. E é sempre assim, né? Nós vamos evoluindo e vamos acompanhando os que estão na frente. Então, se um está no nível adiantado que o outro, eles não vão poder ficar junto por conta do nível evolutivo. Mas que nós vamos encontrar, claro que nós vamos encontrar. Porque se houver entes queridos que estão mais evoluídos um pouquinho, em outra faixa evolutiva, com outras afinidades, com outros grupos, não significa que nós não vamos mais vê-los. Porque sempre o que está na frente dá a mão porque está atrás. E como são espíritos que se gostam, têm um elo de amor, ele sempre vai estar procurando ajudar aquele outro que está um pouquinho mais atrás. Então, ficar junto, não. Mas visitar, sim. O ente querido vai saber vir, visitar, né? Como nós vemos nos livros, ok? Agora, quanto às relações, que é o outro item da nossa aula, relações simpáticas e antipáticas dos espíritos. E também tem um outro tema aqui, que são as metades eternas, que nós vamos chegar lá. Então, relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, mais ou menos como as daqui também. Nós simpatizamos com certas pessoas, gostamos de ficar com elas. Nós não simpatizamos tanto, nós nos afastamos delas, não é assim? É a mesma coisa, é a mesma coisa. As pessoas que são boas aqui são boas lá. As pessoas que são ruins aqui vão ser ruins lá. As bem-humoradas também vão ser lá. As mal-humoradas que são aqui vão ser lá. Então, nós não mudamos só porque desencarnou
pronto, tá todo mundo no reino do céu, vai ficar todo mundo que nem um anjinho rezando. Não existe isso. Os que gostam da bagunça aqui vão desencarnar e não vão virar santo. Eles vão continuar gostando da bagunça lá e vão se unir com quem gosta de bagunça que nem eles, né? É assim, é os grupos de afinidade. Nós só vamos ficar num ambiente assim mais elevado quando nós tivermos consciência, quando nós tivermos aprendido a ser assim. Mas nós estamos falando de espíritos simpáticos e antipáticos em relação a lentômulos do nosso quadrante imperfeito. Então, se somos imperfeitos aqui e temos N defeitos, nós vamos ser a mesma coisa do lado de lá. Esse negócio de falar que morreu, virou anjo, não existe. Sabe? Não existe. O safadinho aqui vai ser safadinho lá. A boa pessoa aqui vai ser boa pessoa lá. Não se muda assim. Não, a gente precisa reencarnar e se melhorando aos poucos. Não é porque ficou sem o corpo físico que a coisa vai melhorar. Não. Se você tem aquele jeito de ser, o espírito é assim aqui, ele vai ser lá a mesma coisa. Ok? Então, assim como entre os homens, os espíritos têm afinidades também particulares, que nós acabamos de falar isso daí, né? As aversões também que existem aqui, também existem lá. Apenas os espíritos falam que essas aversões que tem aqui, que se leva para lá, ou que se tem aversões lá, isso cabe bem a espíritos impuros, os espíritos que estão bem abaixo da nossa tabela, né? E são exatamente esses espíritos mais impuros, que são bem ligados à confusão, à discórdia, à briga, são exatamente esses espíritos que depois de desencarnados ficam no meio de nós aqui encarnados, provocando discórdia e às vezes rindo de nós. Então é porque eles gostam disso. Para eles isso é o máximo. Eles vão aprender, eles vão evoluir. Mas enquanto não, existem irmãos sim, que têm aversões a um monte de coisa, não gosta de ver gente feliz, então eles têm essa conduta, né? E tem aqui, e quando desencarna, continua lá. Então, as aversões existem apenas entre os espíritos impuros, lá no plano espiritual. Briga, discórdia, ódios, são espíritos bem atrasados, né? Inclusive são esses mesmos que provocam as mesmas discórdias aqui entre nós, né? E às vezes, muitas vezes nós procuramos até tratamentos espirituais para ver se nós nos aliviamos, mas nós também temos que saber que o nosso comportamento atrai, né, ou repele. Porque quando você está evoluindo, espíritos assim, eles não têm mais afinidade, eles vão se distanciando. Então, se nós melhorarmos, nós vamos evitar de atrair esses irmãos. Tem isso também. O nosso comportamento vai nos dizer quem está próximo de nós. Porque espírito inferior demais, eles gostam de coisas assim, desse nível. Então, pessoas que também vivem com isso nesse nível é que vão estar aptas a receber a presença desses irmãos, né? Um irmão que tem uma moral mais elevada, assuntos, né, diferentes, comportamento, uma boa pessoa, religiosa, espírito bagunceiro vai ficar perto? Não aguenta, fala, nossa, isso daí não faz nada, o que eu estou fazendo aqui? Ele vai atrás com quem ele se afina e provoca ainda mais discórdia naquele meio. Olha como são as coisas, né? Os espíritos imperfeitos costumam levar seus ressentimentos, lógico, né? Costumam levar seus ressentimentos para além túmulo. Então, os espíritos que são bem impuros ainda, bem ignorantes, eles têm aquele ódio, aquela raiva, como eu falei, e atravessam, né, para a vida espiritual, carregando isso daí, né? Os bons
compreendem, né, a conduta do que fez mal com ele, né? Então logo ele vê que aquela mágoa é uma bobagem, que tem coisas mais importantes para fazer, e vendo o arrependimento de quem o magoou, ele perdoa fácil. Isso nós estamos falando de um espírito que já tem uma certa conduta, né? Tem uma certa consciência e que vê as coisas de uma outra maneira, né? Chega do outro lado, ele pesa as coisas que aconteceram e tinha uma mágoa de alguém, mas aí ele observa, vê que a outra pessoa já está bem arrependida, então ele fala, bobagem, deixa pra lá, ele perdoa. Mas os impuros, os mais inferiores aqui entre nós, esses é difícil. Eles levam as raivas, os ressentimentos, as mágoas e não abrem mão delas por nada. Nem vendo que o outro se arrependeu, não adianta. Porque são espíritos que ainda a bondade, ainda tem dificuldade de fazer morada dentro deles. Então eles são um pouco resistentes ao perdão, porque eles ainda não têm uma compreensão completa, né, do que significa isso. Mas à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos passando a compreender e agindo como esse último exemplo que eu dei. Um espírito mais sensato, ele pode até chegar lá com uma mágoa. Mas depois vendo, refletindo agora no mundo espiritual, com mais calma, vendo que o outro está arrependido, ele também fala, poxa, isso foi uma bobagem, né? Vou deixar para lá e pronto, aquilo apaga, some, não tem mais. Os espíritos bons costumam perdoar seus inimigos diante então do arrependimento deles. Isso é certo. Os bons espíritos, aqueles que têm dentro dele, né, as fagulhas do amor ao próximo, do bom viver, esses já conseguem com mais facilidade. Tomara que sejamos nós esses, não? Tomara. Se são maus, podem conservar seu ressentimento e até persegui-los em uma outra existência. E como acontece isso, né? Leva aquele ódio mortal e desencarnado, se o outro está encarnado, ele procura o encarnado e fica infernizando a vida daquele que está encarnado aqui, e ele está desencarnado, porque ele não perdoou e ele fica em cima do outro, né? E nós corremos para o centro para fazer G3D, não é assim? É assim que acontece, né? Então, os maus, eles, além de não perdoarem, ainda conseguem levar as suas mágoas, o seu ódio para outras vidas, para outras encarnações. Então, tem pessoas que ficam séculos no plano espiritual, ali estacionado, pesados, carregando aquele ódio sobre os ombros, não abrindo mão de vingança, perdendo tempo na sua evolução e levando isso séculos e séculos e séculos. Existem muitos, né? Agora, a afeição. A afeição que dois seres mantiveram na Terra prossegue na vida espiritual, porque se ela se basear numa verdadeira simpatia. Assim como os espíritos mais inferiores, mais ignorantes, conseguem carregar esse ódio para o plano espiritual, as afeições também seguem com aqueles que as têm, né? A pessoa tem uma afeição muito grande por outra, passa para o plano espiritual, a afeição continua. Se ela for uma afeição em bases de verdade, de simpatia, não se esquece. A pessoa morreu, vai esquecer de mim, eu gostava tanto dela, agora acabou, vai esquecer. Não, 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 não. O amor permanece quando é verdadeiro, quando tem bases sólidas, né? Que uma amizade, uma simpatia sólida, ela perdura e ela continua. Como os laços de família que nós falamos em outra aula, né? Prosseguem, né? Tende até a aumentar, né? Todos se amaram, devem se amar, né? E se amarão como a si mesmos, né? Ligados pela perfeição total. Agora, gente, eu vou falar para vocês da afeição das almas gêmeas. Todo mundo, né, pergunta isso, né? Existem almas gêmeas, né?
Então, os espíritos falaram que não existe almas gêmeas. Por quê? Porque quando Deus nos criou, Deus não falou assim, olha, eu estou criando você para você ser alma gêmea de fulano. Não. Deus foi criando os espíritos e não falou que ninguém pertence a ninguém. Muito pelo contrário. O lema de Deus é que todos nós nos amemos igualmente. Igualmente. Então, nessa travessia da escala espiritual, de espíritos imperfeitos, bons espíritos, podemos ter essa ideia de que gostamos de uma pessoa, somos almas gêmeas. Mas quando nós chegamos à perfeição, todos os espíritos vão ser as nossas almas gêmeas. Porque nós vamos amar a todos igualmente. Para ser perfeito, para ser espírito puro, nós temos essa capacidade. Olha, nós vamos ter essa capacidade de ser alma gêmea de todos. É por isso que Deus nos criou, para que nós nos amemos. Jesus não falou, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Se eu vou amar o próximo como a si mesmo, eu vou amar a todos indistintamente. Então não vai ter exclusividade para ninguém. Então esse negócio de alma gêmea, para nós aqui no mundo imperfeito, que nós temos aversões e simpatias, então por conta de gostarmos de um e não gostarmos de outro, nós às vezes temos a ideia que deve existir a alma gêmea, aquela que eu vou gostar muito porque vai ser igual a mim. Mas quando nós formos tirando a aversão do nosso caminho, todos, nós vamos gostar de todos, não vai ter distinção. Então aí a teoria da alma gêmea cai por terra. Espírito, você vai falar de alma gêmea para espírito puro? Eu ia falar assim, mas você, do meu lado direito é minha alma gêmea, do meu lado esquerdo, da frente, de trás, de baixo, de cima, todos, eu amo a todos, né? Deus ama a todos e nos criou para que nós fizéssemos a mesma coisa. Então, a alma gêmea realmente não existe, né? Quanto mais perfeito o espírito, mais unido e mais simpático eles são. Disso resulta uma felicidade completa. Então, a felicidade completa que nós, às vezes, achamos que nós vamos ter com uma alma gêmea, essa felicidade completa vai existir. Mas não só com uma alma gêmea. Nós vamos ter a humanidade, né? E todos os planetas e todos os seres do mundo vão ser as nossas almas gêmeas. Isso significa o quê? Amor perfeito. Não esse amor como nós temos aqui, que é esse amor que depende de se a pessoa é bonita, né? É um amor assim, sem preconceitos, né? Que é o amor perfeito, é o amor incondicional, que nem da mãe pelo filho, né? A mãe não quer saber se o filho é baixo, magro, gordo, alto. Esse tipo de amor filial é um amor muito próximo do que vai ser o amor perfeito. Ainda não é, né? Mas é muito próximo disso. O caminho para se chegar no amor perfeito é como se fosse esse amor que as mães têm pelos filhos, sabe? É um amor que não se explica, não cabe dentro da gente, né? Então é esse amor que é o da alma gêmea e que nós vamos ter com todos os nossos semelhantes, né? Então, eu vou repetir de novo. Todos nós vamos nos amar como nós mesmos, né? Ligados uns aos outros de uma forma total e plena. E essa é que é a teoria da alma gêmea. Então, se alguém perguntar para vocês, vocês espíritas acreditam nas almas gêmeas? Fala, sim, mas quando nós estivermos lá em cima na perfeição, nós vamos ser tão perfeitos que todo mundo, nós vamos amar todo mundo. A dor que o outro sentir, eu vou sentir também. A felicidade que o outro sentir, eu vou sentir também. E aí vai ser a minha alma gêmea, né? Eu estou trabalhando para chegar nas minhas almas gêmeas. Eu estou evoluindo, eu estou aprendendo. Vou sofrer e chorar muito nesse aprendizado. Mas vai chegar o dia onde a humanidade inteira vão ser as minhas almas gêmeas. E eu vou ser a alma gêmea para muitos também, né?
Olha que troca bonita. Outro tema da nossa aula hoje é lembrança da existência corpórea. Quando nós estamos lá em cima, como é que nós vemos a vida que nós tivemos aqui ou a vida, né, que os encarnados têm? Como que os espíritos que estão lá em cima olham para nós e olham aqui? Como é que eles veem o nosso modo de viver, né? Então nós vamos falar sobre isso, né? A lembrança da existência corpórea se apresenta ao espírito pouco a pouco. Então, a lembrança da existência corpórea de um espírito que saiu daqui e foi para o plano espiritual, certo? Então, como é que se apresenta, né? Pouco a pouco, né? Essa lembrança vai se formando. Geralmente o espírito lembra dos fatos mais marcantes. Ele não vai lembrar de tudo. Eu vou chegar no plano espiritual, vou ficar lá um tempo e eu vou lembrar de tudo. Não, não. Depois que nós passamos por no desencarne, que tem aquele período de perturbação que nós falamos, que tem um período de perturbação que pode demorar pouco, mais ou menos, ou pode demorar muito. Quando nós atravessarmos esse período de perturbação, que nós estivermos lá em cima, né, nós vamos lembrar da nossa vida corpórea aqui. Mas isso vai se dar lentamente, não é de um dia para o outro. E mesmo assim, nós vamos nos lembrar das coisas mais importantes, daquilo que mais nos impactou, daquilo que ficou registrado na mente do espírito, né? Quanto aos fatos relevantes, assim, irrelevantes, né? Eles não vão dar tanta importância. Esses fatos, eles vão acabar caindo por terra, né? As coisas do dia a dia vão se diluindo, mas os fatos marcantes, e todos nós temos fatos marcantes. Se nós olharmos para essa vida, por exemplo, né, toda, nós vamos lembrar, nossa, eu lembro disso, foi marcante, nossa, esse período também foi marcante. Agora, você não vai lembrar de minúcias de 30, 40, 50 anos atrás. Isso vai se perdendo no tempo, vai ficando só as coisas mais marcantes, né? Quanto à lembrança de vidas passadas, isso também é uma coisa que a gente às vezes fica pensando, será que eu vou lembrar quando eu estiver lá em cima? Eu vou lembrar das minhas vidas passadas, né? Então, os espíritos falam para nós que, na verdade, essas lembranças vão ocorrendo para nós como se fosse, assim, um longo caminho em que nós fôssemos lembrando de algumas coisas desse caminho. Eu escrevi bem assim para falar para vocês. Quanto à lembrança das vidas passadas, isso ocorre como se fossem etapas de um caminho, sabe? Sendo que as primeiras encarnações, logo depois que nós fomos criados, passamos por todas as etapas de início, que nós estávamos lá na infância, aprendendo, desenvolvendo o intelecto, né? Essas primeiras, elas vão se perder, porque já estão muito longe e não tinha nada de significativo. Nós ainda estávamos formando o nosso intelecto, a nossa inteligência. Então essas coisas não ficaram gravadas, elas vão se perder, né? Mas com o desenvolvimento do intelecto, com a nossa evolução, aí vai ficando mais presente, as nossas ações também vão ficando mais relevantes para nós. Então, nós vamos nos lembrar das nossas vidas passadas como se fosse uma longa estrada. E nós vamos nos lembrando de algumas etapas dessa vida. Por quê? Porque o que interessa para o espírito é o como ele está agora. E eu falei para vocês que o presente para o espírito, tanto encarnado como desencarnado, é o melhor momento dele, é o hoje. O ontem foi um pouco pior. Por quê? Porque nós evoluímos de ontem para hoje. Assim, 1/1000 de uma polegada, que seja. Mas hoje nós somos melhores do que fomos ontem e amanhã nós vamos ser melhores do que estamos sendo hoje. Então, o espírito
ele se lembra de coisas também que foram mais relevantes durante todas essas vidas. E as que foram assim mais irrelevantes também vai se perdendo. Então são etapas que o espírito sabe que passou, foi passando por certas etapas e ele vê que ele evoluiu. Como nós lembramos da nossa fase de criança, depois nós lembramos quando nós fomos adolescentes, aí nós lembramos como, né, na nossa vida de adulto. E quando nós estivermos mais velhinhos, nós vamos fazer essa viagem, mas não com conteúdo diário, com conteúdo de etapas, né, de uma vida, etapas de uma vida, ok? É a mesma coisa assim quanto as vidas passadas. Se houver necessidade, por algum motivo, de um espírito lembrar de uma vida especificamente, porque ele vai fazer uma nova encarnação, resgatando alguma coisa daquela vida, então o plano espiritual, os mentores, o auxiliam a lembrar daquilo, para que ele possa fazer um planejamento para descer aqui para tratar daquele assunto que ficou pendente. Aí é uma nova coisa. Mas se o espírito já foi pagando todas as suas dívidas para trás, o que ele tem interesse não é o que ficou para trás. Ele está olhando lá para cima, para a ponte da pirâmide. O caminho dele é para lá. Então, o que passou, passou. Eu já passei. Eu quero ver o que tem pela frente. O espírito pensa assim. Nós aqui encarnados, nós ficamos muito amarrados no passado. Nós arrastamos correntes pelo nosso passado. Nós carregamos o peso do nosso passado. Mas quando nós nos livramos da carne, que nós somos espírito, que nós temos que repor as coisas, nós lembramos por conta de que eu preciso repor. Mas quando você já colocou as coisas em pratos limpos, acabou. Eu quero ir para frente agora. Então nós vamos só cuidando do passado para pôr as coisas erradas no lugar. Quando nós consertamos, aquilo já passou, fica para trás, vamos para frente, vamos resolver o que está na frente. Ainda bem que em espírito a gente pensa assim, porque aqui no plano espiritual a gente tem uma certa dificuldade, a gente arrasta muito o passado e que não dá para fazer nada, né? A gente já fez, está feito e a gente vai ter futuramente oportunidades de rever essas coisas, consertar. Consertou? Olha para frente, esquece. Não adianta você consertar uma coisa e ainda ficar lá, sabe, apegado naquilo, com culpa. Consertou, arrumou, ponto. Vamos para frente, né? E lá no plano espiritual nós vemos as coisas assim, com mais clareza do que quando a gente vê aqui, certo? O corpo, vamos falar do corpo. Como é que o espírito que está no plano espiritual, quando ele olha para a sua vida corpórea, como é que ele vê o corpo que ele deixou? Então, o espírito, depois de um certo tempo, que nós vamos pouco a pouco, ele vai se desligando de tudo, e para cada um é um tempo, o pouco para um pode ser 10 anos, pode ser 1 ano, pode ser 1 mês, a gente não sabe, né? Vamos deixar esse tempo de lado. A verdade é que quando o espírito está firme lá em cima, chegou, está consciente, ele olha para o corpo como nada, não dá nem bola. Ele acha que aquilo lá é uma coisa imprestável, que não serve mais para nada, ele nem lembra daquilo. Então, o corpo que acaba de deixar para ele é como uma roupa imprestável e sente-se feliz por ter se livrado dele. Por quê? Porque ele já está de olho no que vem pela frente. Ele não vai ficar chorando por um corpo que já foi. Ele usou, esgotou tudo, pronto, acabou, finalizou. Agora ele vai olhar para frente. Em vez de ficar olhando para aquele corpo que foi, ele já está olhando para um novo corpo, porque ele precisa caminhar. Então aquele corpo que ficou estava imprestável, que bom, que já foi, já me livrei dele, vou pensar no próximo, vou pensar lá na frente, tá? Também ele faz isso com os objetos materiais, né? Pouco a pouco ele vai se desligando das coisas aqui da matéria, do corpo, das lembranças e dos objetos também. Então, aí mais uma vez nós vamos falar da inferioridade. Espíritos inferiores é que têm esse
apego desesperador, né, pelas coisas materiais. Tem irmãos que desencarnam e deixaram terras, dinheiro, joias, e eles sofrem por causa disso. Alguém vai pegar minhas terras, alguém vai pegar meu dinheiro, minhas joias. E às vezes eles vão até atrás dos herdeiros, desesperados, obsediando por causa daquilo. Isso é um sinal de inferioridade, de ignorância ainda. Os espíritos que já têm uma certa consciência, mesmo no nosso nível, a partir de um momento que eles estão lá em cima, pouco a pouco isso vai deixando de ser importante, vai deixando de ser importante. Os objetos vão deixando de ser importante. Na verdade, o que fica para eles é as pessoas que estiveram lá, que marcaram a vida deles, né? Então é o amor que fica espiritual. O que tem de material lá em cima vai perdendo a força, vai perdendo a força. Não tem como, a não ser que o espírito seja muito imperfeito, né? Que ainda está muito agarrado às coisas materiais para ficar num estágio desse, né? Vamos esperar que nós não estejamos nesse estágio, né? Então, tem uma outra coisa também que o espírito dá maior importância. É quando as pessoas que estão aqui embaixo lembram dele com amor. Então, isso para ele é a riqueza. Isso são as relíquias que ele deixou aqui. Então, quando nós pensamos nos nossos entes queridos, e assim, com aquela saudade gostosa, eles lá em cima veem isso como uma joia, sabe? Uma relíquia. Olha, isso é indestrutível. Isso atravessou as fronteiras da morte, né? Isso é importante. E não os objetos materiais que a gente não consegue levar para lugar nenhum, né? O espírito que tem um pouco de senso, assim, um pouquinho mais adiantado, ele já começa a observar que realmente não tem nada a ver, que isso aí não tem importância, que aonde ele está ele não precisa mais disso, e ele vai dando importância às joias do coração, do sentimento, né? Da verdade, das simpatias, das pessoas que ele deixou lá, que ele amava, e que ele sente a lembrança, o carinho. Isso enche o coração dos nossos entes queridos que estão lá em cima, né? Puxa, eu estou sendo lembrado. Olha, isso é um tesouro para eles, né? E outra coisa, o espírito, um exemplo bem interessante. Um espírito que começou a trabalhar na Terra em um projeto muito maravilhoso para fazer o bem para um monte de gente, e aí, pá, ele desencarna. E aquilo ficou lá. Ele tocava aquele projeto, ele teve ideia, ia beneficiar um monte de gente, ele estava se empenhando, mas aconteceu que ele desencarnou. O que esse espírito fica? Desesperado, né? Batendo cabeça no plano espiritual, e agora, e agora? Não. O que ele faz, né? Ele influencia outros que estavam com eles para que esses deem continuidade àquilo que ele estava fazendo. Então ele vai se achegar desses irmãos, intuir a esses irmãos que ficaram lá, para que, olha, façam, continuem, dão andamento. Então ele vai dar toda a força, a energia, porque é um bem que não poderia ficar parado. Então ele se empenha nisso. Ele não vai atrás do que ele deixou de material. Olha que interessante. Ele vai atrás de dar continuidade a uma coisa que era muito importante para ele e que ele quer ver finalizado. Então ele vai assim buscar um auxílio daqueles que ficaram para que eles deem continuidade naquilo, finalizem aquilo para ele ver aquele projeto dando frutos. É isso que um espírito que parte antes de concretizar uma coisa importante que ele faz. Não fica desesperado, não. E sempre tem a ajuda do plano espiritual. Porque tudo que for bom, né, Deus, ele concede auxílio para que tudo saia bem. Então esse irmão vai ter ajuda de outros amigos espirituais que vão tocar o coração daqueles que ficaram para que eles deem andamento e finalizem, para que aquele espírito se sinta então em paz
que ele começou, não conseguiu terminar, mas outros terminaram por ele. Agora nós vamos falar da comemoração dos mortos e dos funerais. Outra coisa também que traz bastante controvérsia, né? Uns acham que é assim, outros acham que é assado, né? E todo mundo fica batendo cabeça. Os espíritos desencarnados são muito sensíveis quanto à saudade dos que amavam aqui na Terra. Isso vocês leram lá, né, no livro dos Espíritos. E olha que estranho. A gente sofre, chora e a gente acha que quem morreu agora não lembra de nada, morreu, né? Tá lá, não tá vendo mais nada, não sente nada, e eu fiquei aqui chorando sozinho. Aí eu fiquei perdido, Senhor, o que que eu faço? Agora eu tô sozinho no mundo. E não é bem assim. Os nossos entes queridos que partem e amigos que partem, eles sentem a mesma saudade. Eles estavam aqui e eles partiram, né? E chegando, eles não têm mais a nossa companhia. Ficou tudo diferente, né? Eles não podem interagir conosco como era antes. Eles vão ter que interagir, mas de uma outra maneira. Eles vão nos ver e nós não vamos conseguir vê-los. E isso traz o que neles? Saudades. Eles sofrem que nem nós, né? E com o tempo, essa saudade vai amenizando e vai ficando aquele sentimento de ligação entre nós e aqueles que partiram. Da vez que nós lembramos um ente querido, por exemplo, muito querido que já partiu, no começo dava desespero em nós, pânico, né? E o ente querido também assistindo aquele desespero, ficava meio que, meu Deus, o que eu faço? O que está acontecendo? Por onde que eu ajudo? Né? Eu estou aqui, eu não morri. E fica, depois as coisas vão entrando nos eixos, nós vamos nos acalmando, porque o tempo é o Senhor da razão. Então nós vamos nos acalmando, o nosso irmãozinho lá em cima também vai ficando mais calmo, mais leve. E fica o quê? Fica aquele sentimento, aquela ligação amorosa, aquela saudade gostosa, né? E isso é que eles, como eu falei, isso toca muito, isso são os verdadeiros valores que eles levam para o plano espiritual e são valores que nós podemos trocar, que servem de ligação entre nós e eles, até que um dia nós podemos nos ver novamente, né? Então é muito interessante isso. O dia de finados, então, né? Para os desencarnados, como seria, né? Isso. Então, o Kardec nos disse que é um dia como outro qualquer. Tá aí. O dia de finados. Será que tem um alvoroço lá em cima, dia de finados? Os espíritos vão ficar todos alvoroçados? Blá, 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 blá. Não. É um dia comum para eles. É um dia comum. Neste dia, eles apenas atendem ao chamado que lhes é feito através do pensamento, pelos familiares e pelos amigos. A linguagem dos espíritos é através do pensamento, nós já falamos disso, né? Então, nós, quando no dia de finados, que no fim se tornou uma coisa assim cultural, né? Um hábito cultural. Chega naquele dia, tá marcado lá na folhinha, aí parece que é o dia que todo mundo tem que ficar triste, é o dia que todo mundo tem que chorar. E para os nossos entes queridos, é meio estranho, porque eles não estão mortos, eles estão até melhorando, eles estão fazendo planos para reencarnar e nós estamos aqui naquela deprê, aquela coisa. Então, Kardec falou, olha, os espíritos disseram para nós que para eles é um dia normal. Só que eles são atraídos nesse dia por conta dos pensamentos. É um dia em que a maioria da humanidade eleva o seu pensamento em busca da lembrança do seu ente querido. Então, o ente querido pode sim comparecer, ficar muito lisonjeado, né, daquilo, mas é um dia normal, como se nós fizéssemos isso em qualquer outro dia do ano, e não só naquele de finados. Essa é a visão que Kardec nos deu de como os espíritos veem isso, né? Então, neste dia, eles apenas atendem ao chamado que lhes é feito através do pensamento pelos familiares ou amigos, mas não por causa do dia em si.
hoje é dia de finados, ó, vamos nos arrumar, porque hoje os nossos parentes... Não, né? Aí fala assim, nossa, e aqueles então que ninguém liga, que ninguém sabe, que está lá abandonado? Então, para eles também não quer dizer nada. Não quer dizer nada, né? A vida do desencarnado segue um outro tipo de vida e não fica com essa ligação como nós imaginamos. Essa sensação de perda que nós tivemos não é bem assim para eles. Mas eles atendem através do pensamento, né? E ficam muito até comovidos com tudo que acontece. É claro, são lembrados, isso anima, isso é amor, né? E aí é sempre com a... isso que eu ia falar, quase me esqueci. E é sempre com a aparência que eles tinham na última encarnação que eles comparecem. Porque nós conversamos que o espírito, depois que está lá em cima, ele pode assumir a aparência que ele quiser, dessa vida ou de uma outra. Ele escolhe, né? De repente, nessa vida ele não gostou muito, ele fala, não vou optar por essa. Porque o perispírito pode formar a característica que ele quiser. O espírito, através do perispírito, pode formar a característica que ele quiser. Mas quando ele vem atender ao chamado daquelas pessoas que conviveram com ele se apresenta com as feições que ele tinha na encarnação em que ele conheceu aquelas pessoas, né? Ou seja, na última. Porque se tiver alguém com vidência, vai ver e vai reconhecer. Nossa, o meu avô está aqui, olha que legal. O meu tio, o meu pai. Vai reconhecer por conta da aparência. Então, o espírito sempre comparece com a aparência que ele tinha na última encarnação. E uma outra coisa do Dia dos Mortos, vamos falar só um pouco sobre a prece, né? Que para eles é o mais importante. A prece é o que mais importa no ato da lembrança. Então, quando nós lembramos, quando nós ativamos o fiozinho de chamada para o plano espiritual, lembrando do nosso ente querido, e se nós fazemos isso através de uma prece, pedindo a Deus fervorosamente, né, que ele esteja bem, que vibrações de muita luz, de muita paz, e quando a gente faz aquilo do fundo do coração, gente, os espíritos falaram que isso chega como um bálsamo para eles, como um bálsamo, sabe? Que isso fortalece, traz uma alegria, que é assim, que não dá para falar, né? Então a prece é muito mais rápida, edificante, né? Aconchegante, amorosa, de qualquer outra coisa que nós possamos fazer pelos nossos entes queridos que já partiram para o plano espiritual, né? Eles se alegram muito quando essas preces chegam até eles, né? Carregadas de fé, de esperança, de carinho, né? É um bálsamo para o espírito deles, essa lembrança através de uma prece. Então nós devemos nos lembrar que no Dia dos Mortos, não importa se nós precisamos ir lá no túmulo, né? Porque o nosso ente querido está no plano espiritual. Claro que se nós formos até lá, fizermos uma prece, nossa, eles vão super agradecer, vão ser respeitosos. Mas, como eu disse, para eles é indiferente você fazer isso lá ou fazer na sua casa. O que importa para eles é aquela vibração que sobe. A vibração chega até eles, sabe? Através do pensamento, né? É a ligação que nós temos através do pensamento e através do nosso coração, que é a forma de expressar o nosso amor. Nós falamos do coração, né? Mas é aquilo que parte do nosso espírito e vai ao encontro deles. É o maior presente que nós podemos dar para ele, se nós quisermos fazer uma homenagem no Dia dos Mortos. Mas nós podemos fazer isso nos 365 dias do ano, né? Outro fato, depende muito da evolução do espírito apreciar ou não as homenagens que lhe são prestadas. Homenagens tipo estátuas, aqueles túmulos cheios de coisa. Como será que o desencarnado
ver isso, né? Então eles falaram aqui que depende muito da evolução desse nosso irmão. Se for um espírito mais evoluído, é claro que ele vai deixar isso por conta dos encarnados gostam disso, ok, não, não tem maiores problemas, isso não vai. Como eu falei, a prece é muito mais agradável, né, do que qualquer outra coisa. Mas eles não dão tanta importância a isso, né? A preferência de certas pessoas também de serem enterradas assim ou assado, aqui ou lá, para os espíritos, para os mentores que deram a resposta para Kardec, eles falaram uma coisa muito interessante, que eu fiquei até meio assim, nossa, vou parar de pensar isso, né? A preferência de certas pessoas de serem enterradas assim ou assado, aqui ou lá, é demonstração de inferioridade. Olha só, inferioridade. Já pensou? Então vamos parar de pensar, né? Se bem que se a pessoa quer ser enterrada, não custa nada fazer a vontade dela. Porque depois ela mesmo lá vai ver e falar, nossa, que bobagem, né? Mas nós, quando nós ficamos tão assim, chateados, nós ficamos assim tão, né, tristes com o que aconteceu, que a gente quer fazer tudo o que a pessoa queria, a gente quer fazer as vontades daquela pessoa, né? Mas o plano espiritual falou assim que isso é bobagem, que é bobagem, uma questão assim de espíritos menos evoluídos, porque os espíritos evoluídos, tanto encarnados como desencarnados, vão entender que isso é uma bobagem, que é uma bobagem, né? Nem aqueles túmulos que a gente vê, antigamente as pessoas faziam capelas, erguiam aquelas coisas de mármore enormes. Aquilo, se é um espírito mais inferior, nossa, ele vai se sentir um maioral. Mas se é um espírito mais evoluído, tal, tudo bem, ele deixa pra lá, não quer dizer muita coisa, né? E olha como a civilização, a humanidade já evoluiu. Hoje estão ficando muito mais frequentes esses cemitérios que tem só a graminha no chão, né? A tampa no chão, uma graminha e o nominho lá com a data e pronto, não tem mais construção nenhuma, né? Isso é o futuro, é o futuro. Isso significa o quê? Que nós, mesmo os encarnados, já não estamos mais tão necessitados de nos apegarmos, de arrumarmos meios, de ficar provando para o ente querido que ele era importante. Porque nós já estamos entendendo que através do pensamento, da prece, do sentir, é muito mais importante do que qualquer construção material. Materialmente não tem mais importância nada. O que tem importância são as relíquias espirituais, através dos sentimentos. Isso sim é uma construção magnífica, suntuosa, uma prece, um amor emanado assim do fundo do coração, né? Isso vai abraçar, vai aquecer os nossos entes queridos, né? Agora, eu vi na pergunta 327 do Livro dos Espíritos, eu quero repassar para vocês. O espírito assiste o seu enterro? Essa pergunta está lá. E olha a resposta dos espíritos. Muito frequentemente assiste, mas, sempre tem o mas, algumas vezes não percebe o que se passa, se ainda estiver perturbado. Porque essa é uma questão que muita gente fica pensando, né? Será que no velório, no enterro, será que o espírito está ali, está vendo o que está acontecendo, né? Então, muito frequentemente, os espíritos falaram que sim. Mas isso vai depender também do quê, meus amores? Da evolução. Por quê? Porque na hora do desencarne, nós falamos que existe horas, dias, meses, anos e até séculos para passar por aquele período de perturbação. Então, se o espírito teve uma vida espiritualmente boa, né, enriquecido espiritualmente, é claro que ele vai fazer essa passagem do desencarne, essa perturbação, ele vai fazer muito rápido, em algumas horas. E isso vai dar para ele uma claridade sobre o que está acontecendo, inclusive do seu velório, do seu enterro, vai poder acompanhar.
Então, os espíritos dizem que na maioria das vezes sim, mas acontece que às vezes tem irmãos que precisam de um tempo muito maior. Então, durante essa perturbação, eles não têm como perceber o que está acontecendo lá com o corpo material que ele deixou, né? Então, a gente nunca vai ter certeza de que se o espírito está ou não ali. Mas os espíritos, na pergunta 327, diz que muito frequentemente sim, mas existem casos em que o espírito, por motivo de perturbação, naquela passagem, né, saindo da carne e se transformando em espírito, ele passa por uma perturbação e vai depender do tempo que ele vai despender para fazer isso, se vai dar tempo para que ele possa estar presente, ok? Então hoje nós falamos sobre alguns assuntos aqui que de uma certa forma também são assuntos que inspiram às vezes algumas curiosidades, né? Mas é uma aula fácil de compreensão, uma leitura com cautela, com devagar, repassando bem. Nossa, vocês vão fixar essa matéria tranquilamente, ok? Então, mais uma vez eu agradeço a todos pelo carinho e pela consideração das respostas. Estou muito feliz porque as presenças estão vindo e a gente quase não tem falta de ninguém, isso é muito importante. Já estamos saindo quase de outubro, né? Já estamos no finalzinho de outubro, novembro, dezembro já está aí. Que bom, né? Que nós estamos conseguindo fazer essa caminhada. Então eu agradeço a vocês mais uma vez o carinho e a atenção de vocês e vamos pedir a Jesus que nos dê uma semana próspera, de bons pensamentos, vendo agora tudo que nós falamos aqui com um olhar diferente e lembrando dos nossos entes queridos, sabendo que eles estão lá nos aguardando e que nós podemos, através do nosso pensamento, mandar emanações de paz, de luz, como com certeza eles nos mandam, principalmente através do nosso Evangelho no Lar, que também serve para que nós possamos fazer esse intercâmbio de amor e carinho. Um beijo para vocês, uma ótima semana a todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!